Eu pagava aluguel e as contas certinho, mas um dia minha mãe deixou os filhos da melhor amiga dela ficarem no meu quarto, sem nem me avisar. Aí eu decidi me mudar e deixei ela lidar com as consequências. Morar com os pais aos 23 anos não era bem o que eu queria para minha vida, mas no geral deu certo. Não era como se eu estivesse só aproveitando, sabe? Eu pagava o aluguel, a conta de luz, até o plano de celular da minha mãe. Não era como se eu ficasse só deitado, comendo besteira e jogando videogame o dia todo. Na real, o acordo era até bom. Eu tinha meu canto, comia comida caseira e podia focar no meu trabalho como freelancer, sem me preocupar tanto com grana. Cheguei até a transformar meu quarto no mini estúdio para fazer meus conteúdos. Tava torcendo para isso dar certo logo. Tava tudo tranquilo. Até a Kelly, melhor amiga da minha mãe, se mudar para lá com os 2 filhos. Eu não curti muito, mas entendi. Ela tava passando por um divórcio complicado, e segundo minha mãe, o ex dela era um baita babaca. Eles precisavam de um lugar, e nossa casa parecia a melhor opção. Achei que ia ser só por um tempinho, algumas semanas até ela se reerguer. No começo, eles ficaram no quarto de hóspedes. Não foi o fim do mundo. As crianças eram meio barulhentas, mas eu só fechava a porta do meu quarto e colocava os fones. O quarto de hóspedes nem era grande, mas dava para eles quebrarem um galho por um tempo. Achei que esse era o plano, então nem me estressei. Mas aí tudo mudou. Um dia, cheguei em casa depois de resolver umas coisas e percebi que tinha algo estranho. Minha porta estava aberta, e eu ouvia as crianças rindo lá dentro. Quando eu entrei no quarto, não acreditei no que vi. Minha cama estava cheia de brinquedos. Minha cadeira tinha sido movida e uma das crianças estava usando o meu computador. Minha estrutura de estúdio, com microfone caro, luz, câmera, estava jogada num canto, como se não valesse nada. Os filhos da Kelly estavam correndo pelo quarto como se fosse deles, e todas as minhas coisas estavam fora do lugar. Eu gritei: "Que diabos está acontecendo aqui?" Provavelmente mais alto do que devia, mas eu estava em choque. Minha mãe entrou na hora e já veio brigar comigo, como se eu fosse o errado na história. Ela falou: "Relaxa. Não é o fim do mundo. As crianças precisavam de mais espaço e seu quarto é o maior. É justo." "Justo? Meu quarto. Aquele que eu pago aluguel para usar?" respondi na hora. Falei que queria as crianças fora dali imediatamente, mas ela me ignorou como se eu tivesse fazendo drama. Ela ainda disse: "Você só tá pensando em você. Tá sendo egoísta." Egoísta? Eu nem conseguia acreditar no que estava ouvindo. Não era questão de conforto, era uma questão de respeito. Aquele quarto não era só onde eu dormia. Era onde eu trabalhava. Eu gastei mais de $3.000 para montar meu estúdio. Não é algo que dá para simplesmente largar de lado e fingir que não importa. Expliquei tudo isso para ela, mas minha mãe não quis saber. Só disse: "Ah, são só crianças. Um deles falou que quer jogar no seu computador. Para de fazer drama." Na hora eu falei: "Nem pensar. Eles não vão encostar no meu equipamento. Se der algum problema, eu tô ferrado." Foi aí que a Kelly resolveu se meter. Ela falou: "Ah, qual é? Eles só estão curiosos. Você também podia relaxar um pouco. Se não fosse tão tenso, talvez eles até te ouvissem." Fiquei sem reação. Nervosa? Eu não estava nervosa. Eu só queria proteger minhas coisas. Coisas que eu ralei para conquistar. Falei na lata: as crianças não podiam mexer nas minhas coisas e, se alguma coisa acontecesse, eu ia responsabilizar a Kelly. Ela não gostou nada disso. Me chamou de egoísta. E, para minha surpresa, minha mãe concordou com ela. De repente, parecia que eu era a vilã dentro da minha própria casa. Depois daquela briga, o clima ficou péssimo. A casa toda ficou tensa. Eu não conseguia acreditar que minha mãe e a Kelly estavam contra mim, sendo que eu é que pagava o aluguel ali. Mas achei que, depois que a poeira baixasse, elas iam perceber o quão absurdo tudo aquilo era. No dia seguinte, tentei conversar com minha mãe de novo. Expliquei que meu equipamento de estúdio não era só caro, era essencial para o meu trabalho. Freelance não é um passatempo, é minha profissão.
Sem aquele equipamento, eu não consigo trabalhar. E juntar dinheiro para comprar tudo de novo levaria meses, talvez até anos. Falei para ela: mãe, eu não tô tentando ser chata nem nada, mas isso não é justo. Eu pago aluguel por aquele quarto, e você simplesmente deu ele pros outros sem nem falar comigo. E sabe o que ela respondeu? Ai, para de drama. A casa é minha e eu decido o que acontece aqui. Fiquei chocada. Minha casa. Mas eu pago aluguel. Eu ajudo nas contas. Não tô só morando de favor, não. Ela só deu de ombros, como se não fosse nada. Disse que as crianças precisavam de espaço. Que o quarto do meu irmão era muito pequeno e o da minha irmã estava cheio de coisas. E que o meu quarto era mais legal, com tudo aquilo de equipamento, e que as crianças gostavam mais dele. Eu não estava acreditando no que ouvia. Meus irmãos que têm 15 anos, os dois tinham quartos normais, que davam tranquilo para as crianças ficarem. O quarto do meu irmão era menor. Era. Mas dava, sim, para duas crianças ficarem lá numa boa. O quarto da minha irmã era quase do mesmo tamanho que o meu e, para falar a verdade, ela mal usava. Tava sempre fora, com as amigas. Mas minha mãe nem pensou nessa opção. Ela só disse: as crianças adoram seu quarto porque é mais fresquinho. E com todos esses aparelhos que você tem, é mais divertido para eles. Divertido? Isso não era sobre diversão. Meu quarto não era uma brinquedoteca para os filhos da Kelly. Era onde eu trabalhava, descansava, morava. Era meu espaço. Falei para minha mãe: se eles quebrarem alguma coisa, você vai pagar? Porque eu não tenho dinheiro para comprar tudo de novo. Foi aí que a Kelly se meteu de novo: ah, para de ser tão paranoico. São só crianças, não monstros. Se você deixasse eles brincarem um pouco, provavelmente nem mexeriam nas suas coisas. Aí eu explodi. Brincar com o meu equipamento de $3.000? Você tá falando sério? Nem pensar. Ela revirou os olhos e disse: você tá sendo egoísta. A gente tá passando por um momento difícil e você só pensa em você. Naquele momento, eu já tava no meu limite. Virei para minha mãe e falei: se eles vão continuar no meu quarto, então preciso tirar minhas coisas de lá. Não posso arriscar perder tudo. E ela riu. Riu mesmo. E ainda falou: vai colocar onde? Não tem espaço em lugar nenhum. Então é isso? Eu tenho que deixar eles destruírem tudo que eu tenho? Perguntei, já elevando o tom. Como isso é justo? Minha mãe só balançou a cabeça e disse: a vida não é justa. Você é adulto. Tem que saber lidar com um pequeno incômodo. Pequeno incômodo. Ser expulso do meu próprio quarto não era um incômodo. Era falta de respeito. Eu pagava aluguel para usar aquele espaço, e agora nem podia entrar lá. Minha mãe ainda teve a cara de pau de dizer que o quarto agora era dela, e que eu não tinha o direito de ficar entrando lá sem permissão. Nos dias seguintes, eu tentei ficar o máximo de tempo fora de casa. Passava o dia em cafeterias, tentando trabalhar no meu notebook, mas não era a mesma coisa sem meu estúdio. Minha produtividade foi lá para baixo. Comecei a perder prazos e meu nível de estresse foi nas alturas. Tentei mais uma vez conversar com minha mãe. Falei: olha, vamos fazer um acordo. Me deixa levar minhas coisas pro quarto de hóspedes, e as crianças ficam com o meu quarto. Assim eu continuo conseguindo trabalhar, e eles ficam com o espaço que precisam. Ela nem pensou duas vezes. Não, não dá. O quarto de hóspedes é muito pequeno para suas coisas. Você vai ter que esperar até a Kelly se recuperar. Tá, e quanto tempo isso vai levar? Perguntei, já frustrado. Ela deu de ombros e respondeu: ah, achais, o tempo que for preciso. Não dá para colocar prazo na dificuldade dos outros. Eu não conseguia acreditar que isso estava mesmo acontecendo. Não é como se eu odiasse a Kelly ou os filhos dela. Eu entendia que eles estavam passando por um momento difícil, e eu estava disposto a ajudar. Mas isso não era ajudar. Isso era ser passado para trás. A Kelly nem estava pagando nada para ficar lá. E eu, que pagava aluguel,
tava sendo empurrado para fora da minha própria vida só para acomodar todo mundo. Mais tarde naquela noite, ouvi a Kelly conversando com minha mãe na cozinha. Ela tava reclamando de mim, me chamando de egoísta e imaturo. Disse: ele nem entende o quanto isso tá difícil pra gente. Tá só sendo um mimado. E minha mãe? Concordou. Disse: ele sempre foi teimoso. Daqui a pouco ele supera. Aquilo foi a gota d'água. Naquele momento, caiu a ficha, elas não se importavam comigo ou com o que eu tava passando. Eu era só o salário da minha mãe e um incômodo no caminho da Kelly e dos filhos. Não ia mudar. Elas não iam me ouvir. No dia seguinte, comecei a procurar um quarto para alugar. Não foi uma decisão fácil. Eu gostava de morar em casa, mesmo com os dramas de vez em quando. Era mais barato, e eu me dava bem com meus irmãos. Mas não dava mais para ficar num lugar onde ninguém me respeitava. Depois de dias me sentindo um estranho dentro da minha própria casa, decidi que já era. Não era mais só sobre o quarto. Era sobre respeito mesmo. Eu tava pagando aluguel, ajudando nas contas e tentando construir minha vida. Mas parecia que nada disso importava para minha mãe ou para Kelly. Eles decidiram que minhas necessidades vinham por último, e eu já estava cansado disso. Uma noite, chamei minha mãe para conversar na sala. Meus irmãos estavam no andar de cima e a Kelly estava colocando os filhos para dormir, então era só a gente dois. Pensei, se eu conseguir fazer ela entender que tô falando sério, talvez ela me escute dessa vez. Mãe, comecei, tentando manter a calma. A gente precisa conversar. Ela me olhou com aquela cara de cansaço. E agora? O que foi? Eu não consigo mais viver assim, falei. Eu pago aluguel por aquele quarto, e agora nem posso usar. Você deu o quarto para Kelly sem nem falar comigo. Isso não é certo. Ela suspirou, encostou no sofá e falou. Já falamos sobre isso. É temporário. A Kelly e as crianças estão passando por um momento difícil. Você é jovem, dá para se adaptar. Mas não é sobre se adaptar, respondi. É sobre respeito. Você nem me perguntou. Só decidiu que meu quarto não era mais meu. Agora, nem consigo trabalhar porque minhas coisas estão todas guardadas ou jogadas num canto. Ela acenou com a mão, tipo ai, que exagero, e disse. Você tá sendo dramático. Essa casa é minha, e eu decido o que acontece aqui. Aquela frase de novo. Toda vez que ela falava isso, parecia que eu levava um tapa na cara. Se essa casa é só sua, eu falei, então por que eu tô pagando aluguel? Se você vai me tratar como um hóspede, talvez eu devesse parar de pagar. Ela fechou os olhos e falou com raiva. Nem pense em fazer isso. Você sabe que eu preciso da sua ajuda para pagar as contas. Então me trate como alguém que importa, eu respondi. Você não pode pegar meu dinheiro todo mês e depois agir como se minha opinião não valesse nada. Isso não é justo. Ela me olhou como se eu tivesse perdido a cabeça. O que você quer que eu faça? Jogue a Kelly e os filhos dela na rua? Eles não têm para onde ir. Balancei a cabeça. Não tô dizendo isso. Mas tem outras opções. Eles podiam ficar no quarto de hóspedes, ou dividir um quarto com um dos meus irmãos. Sei lá, vocês podiam até fazer um revezamento entre os quartos. Mas tomar o meu quarto e me deixar de fora não tá certo. Ela cruzou os braços. Seus irmãos são muito novos para dividir quarto. E o quarto de hóspedes é pequeno demais para 3 pessoas. O seu quarto era a melhor escolha. Não, mãe, eu disse, era só a escolha mais fácil. O Rio não queria se incomodar, então você jogou tudo nas minhas costas. Nesse ponto, eu já estava explodindo por dentro. Respirei fundo e falei, olhando direto para ela. Vou ser direto. Ou a Kelly e as crianças saem do meu quarto, ou eu vou sair de casa. Essas são as opções. Ela ficou surpresa, deu até uma piscada sem saber o que dizer. Ah, para com isso. Vai para onde? Já tô procurando quarto para alugar, falei. Se você não vai me respeitar nem reconhecer que eu pago para estar aqui, então vou embora.
Ela deu uma risadinha, tipo tirando sarro. Você nem tem como se sustentar sozinho. Me encostei no sofá e cruzei os braços. Dúvida? Então espera pra ver. Os próximos dias foram tensos. A gente quase não se falava. Eu não voltei a tocar no assunto, mas o clima ficou pesado, como se uma tempestade estivesse chegando. Minha mãe não acreditava que eu ia mesmo sair, e isso só me deixou com mais vontade de fazer acontecer. Todo o tempo livre que eu tinha, eu passava olhando anúncio de aluguel, mandando mensagem pros donos e fazendo as contas do meu orçamento. Não ia ser fácil, mas eu sabia que dava para conseguir se eu cortasse as coisas que não eram essenciais. Enquanto isso, em casa, tudo só piorava. Os filhos da Kelly transformaram meu quarto em um parquinho. E eu não podia fazer nada. Nem entrar me deixavam sem alguém fazer escândalo. Teve uma vez que tentei pegar umas coisas que tinha deixado lá, um fone de ouvido e uns livros, e a Kelly veio pra cima de mim. O que você tá fazendo aqui? Ela perguntou, parada na porta com as mãos na cintura. Preciso pegar minhas coisas, falei tentando manter a calma. Ela balançou a cabeça. Você não pode entrar aqui quando quiser. Agora esse quarto é deles. Eu fiquei olhando pra ela, sem acreditar. Tá de brincadeira, né? Esse é o meu quarto. Não é mais, ela respondeu, fria. E você precisa respeitar o espaço deles. Respeitar o espaço deles? Aquilo quase me fez rir de raiva. Fala sério. Eu tô pagando aluguel por esse quarto, falei com os dentes cerrados. Só quero pegar minhas coisas e ir embora. Mas não me venha falar de respeito quando ninguém aqui respeita o meu espaço. Ela resmungou alguma coisa e saiu. Mas já era tarde. Foi ali que eu percebi que não tinha mais volta. Minha mãe não ia me apoiar, e a Kelly não ia mudar. Se eu quisesse que as coisas melhorassem, ia ter que resolver por conta própria. Uma semana depois do meu ultimato, achei um quarto para alugar que cabia no meu bolso. Não era nada de mais pequeno, num prédio mais velho, mas era só meu. O dono era gente boa e o lugar estava limpinho. O mais importante, eu podia montar meu estúdio sem ninguém mexer nas minhas coisas. Não contei para minha mãe logo de cara. Queria ter tudo certo antes de dar a notícia. Quando assinei o contrato, senti um alívio misturado com tristeza. Mudar de casa não era o que eu queria, mas ficar ali também não dava mais. Eu precisava pensar em mim, mesmo que isso significasse deixar para trás a casa onde cresci. O próximo passo era levar minhas coisas. Eu sabia que não ia ser tranquilo, ainda mais com minha mãe e a Kelly no meu pé. Mas, sinceramente, eu já estava cansado de tentar ser bonzinho. Assim que fechei o contrato do novo lugar, sabia que tinha que agir rápido. Se eu avisasse minha mãe com muita antecedência, ela ia tentar atrapalhar. Então planejei tudo direitinho. Falei com alguns amigos próximos e 2 toparam me ajudar com a mudança. Um deles até se ofereceu para gravar tudo com o celular, caso as coisas saíssem do controle. Na noite antes da mudança, resolvi conversar com minha mãe uma última vez. Queria dar a ela a chance de tentar resolver as coisas. Mãe, comecei, com calma. Achei um lugar para morar e vou me mudar amanhã. Ela levantou os olhos do celular, surpresa. Você vai mesmo fazer isso? Vou sim, respondi. Você não me deixou muita escolha. Ela revirou os olhos. Você tá exagerando. Isso tudo é temporário. Tá indo embora por besteira? Não é besteira, falei firme. Você deu meu quarto para outra pessoa, me trancou do lado de fora e ainda disse que eu não tinha nem direito de opinar. Eu pago aluguel aqui. E mesmo assim, me tratou como se eu não fosse ninguém. Ela suspirou, como se eu estivesse cansando ela. Olha, eu preciso do seu dinheiro do aluguel para manter essa casa. Se você for embora, como é que eu vou pagar as contas? Na hora, deu até uma pontinha de culpa. Mas eu segurei. Isso não é mais problema meu, falei. Eu não estava mais disposto a tolerar o que estava acontecendo. Olhei para Kelly e falei, isso não é roubo, eu estou só pegando o que é meu. Ela me ignorou e continuou gritando. Meus amigos já estavam filmando, e eu estava tentando manter a calma, mas era difícil.
Enquanto eu organizava minhas coisas, tentei bloquear os gritos dela. Tudo o que queria era sair dali e começar de novo. Quando terminei de pegar o que precisava, olhei uma última vez para o lugar que foi meu quarto, mas que agora estava irreconhecível. Você vai se arrepender disso, ela gritou atrás de mim. Mas eu já estava indo. Eu sabia que não havia mais volta. O quarto deles agora é lata. Me virei para ela tentando ficar calmo. Kelly, essas coisas são minhas. Fui eu que paguei, e vou levar comigo. Ela cruzou os braços. Você tá sendo ridículo. Tá fazendo birra por causa de umas crianças que precisam de espaço. Beijo não é birra, falei, com a voz firme. Isso sou eu me defendendo. Você e minha mãe me trataram como se eu não importasse. E eu cansei disso. Ela começou a gritar de novo, mas eu nem dei bola. Continuei arrumando minhas coisas. Meus amigos me ajudaram a colocar tudo na van, e um deles ficou filmando, só por precaução, caso a Kelly ou minha mãe tentassem fazer alguma coisa. Quando a gente terminou, minha mãe subiu para ver o que estava acontecendo. Quando viu o quarto vazio, ela surtou. Você tá mesmo fazendo isso? Ela perguntou, com a voz tremendo de raiva. Vai embora só porque não conseguiu o que queria? Olhei direto nos olhos dela. Tô indo embora porque você não me respeitou. Eu paguei aluguel por esse quarto e você deu ele sem nem me perguntar. Você mostrou que eu não sou prioridade aqui. Então agora, eu vou me colocar como prioridade. Ela ia falar alguma coisa, mas eu levantei a mão. Não. Já decidi. Enquanto eu levava a última caixa pra van, a Kelly ficou parada na porta, de braços cruzados, me encarando. Boa sorte lá fora, ela disse com sarcasmo. Você vai ver o quanto tá sendo egoísta quando as coisas apertarem. Nem respondi. Só entrei na van e fui embora com meus amigos. Naquela noite, já no meu novo AP, enquanto eu começava a desfazer as malas, meu celular começou a apitar com mensagens da minha mãe. Ela estava furiosa, dizendo que eu era egoísta e que deixei ela numa situação difícil. Disse que abandonei a família e deixei tudo nas costas dela. Você sempre foi tão egoísta, dizia uma mensagem. Não acredito que você fez isso comigo depois de tudo que eu fiz por você. Até pensei em responder, mas apaguei. Eu não devia mais explicação nenhuma. Ela já tinha feito as escolhas dela, e agora eu estava fazendo as minhas. Depois que me mudei pro meu novo AP, a primeira coisa que senti foi alívio. Sem brigas, sem desrespeito e, o mais importante, sem aquela sensação de que eu não valia nada. Claro que meu quarto novo era menor, e o prédio nem era lá essas coisas. Mas era tranquilo. E era meu. A primeira coisa que desempacotei foi meu equipamento de estúdio. Fui arrumando tudo com cuidado num cantinho do quarto. Pela primeira vez em semanas, consegui respirar em paz. Mas essa paz não durou muito. No dia seguinte, minha mãe começou a mandar mensagem atrás de mensagem. Queria saber se eu já tinha pago o aluguel do mês. Quando falei que não, porque eu nem morava mais lá, ela surtou. E ainda nem chegou o dia 25, ela mandou. Você me deve o resto do mês. Revirei os olhos. Não, não devo, respondi. Não moro mais aí. Não vou pagar. Pede pra Kelly pagar essa parte. Ela respondeu na hora. A Kelly não tem dinheiro pra isso. Você sabe que tá deixando tudo nas minhas costas, e eu não dou conta sozinha. Isso não é mais problema meu, respondi. Você deixou claro que a casa é sua e as regras são suas. Então agora as contas também são. Sua casa, sua responsabilidade. Ela não curtiu nada essa resposta. Começou a me chamar de egoísta, imaturo e ingrato. Disse que eu estava destruindo a família indo embora. No começo, até bateu uma culpa. Sempre ajudei com dinheiro, e eu sabia que minha grana fazia diferença ali. Mas aí eu lembrei porque tinha ido embora em primeiro lugar. Minha mãe me tratava como se eu não tivesse valor, como se eu fosse descartável. Então por que eu tinha que me sentir mal por, pela primeira vez, me colocar em primeiro lugar? Na semana seguinte, a culpa virou raiva. Ela começou a mandar mensagens enormes, cheias de drama, dizendo que eu estava estragando tudo.
Numa delas, escreveu: Você me envergonhou. Todo mundo da família quer saber por que você foi embora e eu não sei o que dizer. Nem perdi tempo respondendo. Sabia que qualquer coisa que eu falasse só ia piorar a situação. Em vez disso, foquei em me organizar no meu novo cantinho. Coloquei o trabalho em dia, deixei meu estúdio funcionando direitinho e comecei a me sentir eu de novo. Foi incrível ver como minha cabeça ficou mais leve sem todo aquele caos e negatividade ao meu redor. Uns dias depois, minha irmã me ligou do nada. A gente quase não tinha se falado desde a mudança, então achei que ela só queria saber como eu tava, mas assim que atendi, percebi que o papo era outro. A mãe tá muito chateada, ela foi direto ao ponto. Ela disse que você não vai pagar o aluguel esse mês, e agora ela tá surtando com as contas. E eu não vou mais morar lá. Respondi com calma. Por que eu pagaria aluguel de um lugar onde eu nem moro mais? Ela sabia que não ia dar conta sozinha. Minha irmã rebateu. Mas você sempre ajudou. Por que parar agora? Porque ela não me respeitou, falei sem rodeios. Ela deu meu quarto para outra pessoa, me deixou trancado do lado de fora, me tratou como se eu não significasse nada. Já deu. Cansei de ser feito de bobo. Minha irmã suspirou. Não é tão simples assim. A Kelly tá passando por um monte de coisa, e a mãe só queria ajudar. Eu entendo isso, respondi. Mas por que ajudar a Kelly tem que significar ferrar comigo? Eu tava pagando por aquele quarto. Era meu direito estar lá. Ela não queria te machucar? Minha irmã disse, meio sem força. Ela só tá estressada, minha irmã disse. Ah, eu também tô, respondi na hora. Mas ninguém se importou quando me jogaram pra fora do meu quarto. Depois disso, ela ficou meio sem resposta. A gente conversou mais uns minutinhos, mais sobre as coisas da escola dela, e depois desligamos. Eu sabia que ela estava no meio da confusão, mas não ia deixar que ela jogasse a culpa em mim ou tentasse me fazer mudar de ideia. Com o passar dos dias, as mensagens da minha mãe começaram a diminuir. Acho que ela percebeu que eu não ia voltar atrás. Mas aí ela fez uma última coisa, que só me deixou mais certo de que ir embora foi a melhor decisão. Certo dia, acordei com uma mensagem de um primo com quem eu não falava há anos. Fiquei sabendo do rolo com sua mãe. Tá tudo bem aí? Fiquei sem entender e perguntei do que ele estava falando. Foi quando ele me mandou um print de uma postagem da minha mãe no Facebook. Na postagem, ela me pintava como o vilão da história. Disse que eu tinha abandonado ela e a família no momento difícil. Claro, ela esqueceu de mencionar que deu meu quarto para outra pessoa. Fez parecer que eu fui embora só por maldade. Fiquei muito bravo. Uma coisa é discutir comigo no privado, outra é lavar roupa suja na internet. Ela passou do limite. Mas decidi não responder. Não valia a pena. Se ela precisava se fazer de vítima para se sentir melhor, que ficasse com isso. Eu sabia a verdade. E quem realmente importa na minha vida também sabia. Agora, um mês depois, tô 100% instalado no meu novo lugar. Voltei a trabalhar direitinho, o estresse caiu muito, e finalmente tô começando a me sentir eu de novo. Minha mãe ainda manda umas mensagens de vez em quando, mas eu mantenho curto e só falo de coisa neutra. Aprendi a colocar limites. E não vou mais deixar minha mãe me fazer sentir culpa por isso. Às vezes eu fico meio mal por ter ido embora. Fico, sim. É triste que tudo tenha terminado assim. Mas não me arrependo da minha decisão. Eu mereço respeito. E se minha mãe não conseguia me dar isso, então eu tinha que buscar em outro lugar. Me mudar foi a melhor coisa que eu podia ter feito por mim mesmo. E não vou olhar para trás. Fui o babaca por sair de casa e não querer pagar o resto do aluguel? Eu acho que não. Tentei ser justo, tentei conversar, mas minha mãe deixou claro que eu não era tão importante quanto a Kelly e os filhos dela. No fim das contas, eu precisava me escolher. Se isso é ser egoísta, então tudo bem.